Olá, meu nome é Kevin. Esse vídeo é um trabalho para a disciplina de Laboratório de Engenharia de Software na FATEC da Zona Leste. Ele pode ser utilizado nas aulas do Centro Paula Souza e o assunto que vai ser desenvolvido vai ser Apache JMeter. O que é Apache JMeter? Bom, o Apache JMeter é uma ferramenta desktop para testes de performance, desenvolvida utilizando a linguagem Java e licenciada sob os termos da Apache License Version 2.0. Essa ferramenta foi primeiramente utilizada para realizar testes em aplicações web, mas tem expandido suas funcionalidades, podendo realizar testes funcionais ou testes em bancos de dados, por exemplo. E o que é teste de performance? Bom, os testes de performance têm como finalidade verificar o desempenho do sistema em condições normais de uso, onde o foco é obter informações relevantes da utilização das principais funções. Outro tipo de teste que o JMeter é utilizado é em testes de carga. E, diferentemente dos testes de performance, os testes de carga têm como objetivo a verificação do comportamento do produto com uma determinada quantidade de usuários. Dessa forma, o sistema é observado sobre a utilização de um número estimado de usuários, próximo das condições reais de uso. E por último, o teste de estresse tem o objetivo de explorar os limites do sistema, aumentando a carga indefinidamente até provocar um crash. A principal diferença entre o teste de carga e o teste de performance é que, enquanto o primeiro se preocupa em determinar como o sistema se comporta em um caso de um grande número de acessos, o segundo tem por objetivo testar a quantidade máxima de usuários, determinando assim seu limite de utilização. O JMeter tem um componente básico, que é o test plan ou plano de teste, que é utilizado para descrever uma série de passos que a ferramenta irá executar quando rodar os testes. A ele é adicionados os demais componentes pertinentes aos testes que serão executados. E os principais componentes adicionados aos test plan são listeners ou ouvintes, que são elementos que capturam o resultado gerado pelo plano de teste e apresentam-os em um determinado formato, com um vínculo ou não a um teste plan. Poderíamos dizer que é uma espécie de relatório. Assertions, que possibilitam adicionar pontos de afirmação para a verificação se determinada resposta está de acordo com alguma afirmação colocada no elemento. Thread Groups, que é a representação de um grupo de usuário executando determinada solicitação. Samplers, que é a representação de uma solicitação, que pode ser em HTTP, FTP, SOAP, JDBC, LDAP e Java. Bom, agora vamos para a parte prática. Como exemplo, eu vou dar um exemplo que vamos realizar uma requisição HTTP a um site e outro que vamos utilizar uma requisição JDBC. Vamos começar com a requisição HTTP. Então, como dito na parte teórica, primeiro a gente cria o componente básico, que é o grupo de usuários, né? E dentro do grupo de usuários, vamos aqui em Sample ou em testador em português, né? E criamos uma requisição HTTP. Certo? Nessa requisição HTTP, eu informei o nome do servidor ou IP que vai ser realizado as requisições e que no caso é o www.globo.com. O número da porta é a porta 80, o método que é o método get e o caminho, que é só a barra, vai ser a página principal. E aqui abaixo da requisição HTTP foi relacionado os listers ou ouvintes. Eu adicionei o ver resultado em tabela, no qual ele vai nos mostrar aqui os resultados embaixo dessas colunas. E eu coloquei o relatório agregado, onde ele vai mostrar a média, a mediana, a velocidade da internet, a velocidade que mandamos a requisição. E para adicionar esses listeners, a gente vem aqui, ó, adicionar ouvinte e adicionar relatório agregado e aqui adicionar resultado em tabela.
Aqui eu coloquei 5 usuários, certo? Uma interação. E o tempo de inicialização é 1 segundo. Aqui poderíamos agendar também um dia, data e hora para ser realizado o teste. Então eu vou clicar aqui em iniciar. E o teste vai ser realizado. Já vamos ter os resultados aqui na tela. Aqui no teste JDBC é um pouquinho diferente. Aqui clicamos em adicionar, elementos de configuração e configuração JDBC. Vai aparecer essa tela aqui, onde eu coloquei o nome da variável que vai ser referenciada, que é filmes, que é o nome da minha tabela. Aqui o nome da URL do banco de dados, que eu estou usando MySQL, localhost. Aqui a classe do driver e a senha. Lembrando que para funcionar certinho a gente tem que colocar o jar do JDBC na pasta lib do JMeter. Agora sim, vamos aqui em adicionar testador e adicionar a requisição JDBC. Ele vai abrir essa tela aqui, onde colocamos a variável aqui que declaramos anteriormente. E aqui vai ficar o tipo de requisição que vamos fazer ao banco de dados. Primeiramente vamos fazer um select from. Aqui a gente coloca select, certo? E aqui nos ouvintes eu coloquei uma árvore de resultados, um resultado em tabela e um gráfico agregado, certo? Então, vamos colocar ele para rodar. Vemos a resposta aqui, ele viu a resposta positiva. Aqui o resultado na tabela, o quanto de bytes, o tempo de conexão. Aqui o gráfico agregado também, mostrando a média, a mediana, a vazão, erro, porcentagem de erro, não teve nenhum erro, certo? Podemos fazer um insert também no banco de dados. Para isso a gente muda aqui o tipo de consulta, upgrade, certo? E vamos inserir um novo filme. A gente vem aqui, select from filmes. Aqui estão os filmes que já estão na base de dados, certo? A gente vem aqui, vamos salva, para ele poder permitir a gente fazer. Aqui podemos reiniciar, podemos colocar para rodar. Ele já deu a resposta. Novamente sucesso. E aqui vamos consultar o base. Vemos que foi inserido um novo filme aqui. Claro que num caso de teste real teria uma procedure ou fazendo milhares ou centenas de inserções no banco de dados para testar a estabilidade dele, né? Mas aqui apenas um teste simples. Bom, é só isso. O vídeo foi um pouco curto, mas eu tentei ser bem breve, né? Bem direto, né? Espero que tenham gostado. E aí está a biografia, que é o próprio site da Apache. Obrigado.